Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, meu nome é Ada e você está no canal do E Se Fosse Você, que é um canal de histórias. Se inscreva no canal, deixa um like pra gente e deixe também um comentário. Quem manda as histórias pra gente gosta de receber o comentário de quem está assistindo. Vamos lá então a essa história de hoje? Olá Ada, estou amando o canal e por isso resolvi escrever a minha história. Sou de uma família onde é o segundo casamento dos meus pais, sendo que minha mãe tinha um filho e o meu pai 2 filhos, sendo um casal. Minha mãe sempre foi meio ausente, mas isso não me incomodava, pois no meu coração eu sentia que nasci para cuidar dela e do meu pai. Mas não é essa a história que eu vou contar hoje. Quero falar sobre mim. Me casei com 23 anos, com tudo que tinha direito, e por ser filha única do meu pai, meu meio-irmão dele é homem, o meu casamento foi o melhor que eu já vi na minha vida. Não só a festa, mas também no relacionamento. Eu e meu marido sempre tivemos as mesmas ideias e sempre tínhamos boas e proveitosas conversas. Mas na cama a sintonia não era 100%. Só que como nos outros aspectos era tudo de bom, eu resolvi não dar muita atenção a isso. Sempre gostei muito de crianças, mas nunca quis ser mãe, porque apesar de gostar de criança, não queria essa responsabilidade para mim. Meu marido era empresário, então eu, além de não conhecer dificuldade financeira, porque meu pai sempre teve um bom salário e sempre me proporcionou conforto, a gente gostava muito de viajar. Assim, filhos eu acreditava que ia diminuir essa vida nossa intensa de viagens e passeios. Dessa forma, conheci vários países e cidades turísticas brasileiras. Mas, como a vida não é um conto de fadas, com alguns anos de casada, meu marido quis uma filha. Ele sempre quis uma menina. E começou a cobrar a paternidade. Então, aos 30 anos, fui mãe. Não veio a menina que ele tanto queria. Tive um menino, mas com a certeza de não ter mais nenhum filho, pois esse bebê já era meio que forçado. Não resta dúvida que amei e amo muito meu filho, mas simplesmente não quis a experiência novamente de gerar. Achei incômodo os primeiros enjoos, depois o peso que dava falta de ânimo para fazer qualquer coisa, a dificuldade de dormir no final da gravidez, as dores para parir. Eu realmente não queria passar por tudo isso de novo. No início, sugeri uma adoção de uma menina, mas com o tempo esse assunto foi perdendo força e nunca mais não adotamos, nunca mais tocamos no assunto. Meu pai faleceu quando meu filho estava com 9 anos. Então, para não deixar minha mãe sozinha, resolvemos alugar o nosso apartamento e ir morar com ela, porque a casa era bem maior que o nosso AP. Nessa época, comecei a notar o descaso do meu marido com o nosso filho. Ele só queria sair e viajar comigo e, como pretexto, ele dizia que era para o nosso filho ficar com a minha mãe, para ela não ficar sozinha. Sendo que nós tínhamos condições de pagar uma companhia para ela enquanto viajávamos. Mas, ainda amando viajar com ele, eu fui deixando as coisas acontecerem. Passado mais ou menos um ano da morte do meu pai, veio o plano Collor e então quebramos totalmente. Ele já estava com 50 anos e não conseguia arrumar emprego. Passamos a viver só com as rendas de imóveis que tínhamos. Baixamos os aluguéis para não ter inadimplência, mas mesmo assim tinha muita dificuldade, porque a nossa vida antes do plano Collor era bem desregrada. Mas nos unimos mais ainda para superar todo aquele caos. Durante 2 anos vivemos com tudo muito racionado, até que ele conseguiu abrir uma pequena imobiliária e assim as coisas foram melhorando e aos poucos o nosso casamento foi voltando a ser estável. Nesse meio tempo de dificuldade financeira, ficou nítido que meu marido não gostava do nosso filho, pois ele passou no vestibular de uma faculdade particular e ele disse que não pagaria, mesmo se tivesse com dinheiro sobrando, que ele teria que se virar e passar em uma faculdade pública. Quando ele disse isso, me machucou tanto. Falei um monte de besteira para ele, inclusive que preferia não saber quem era o pai do meu filho do que pensar que o meu marido e pai dele não estava nem aí para ele. E foi nessa atitude dele que meu casamento começou a deixar de ser perfeito.
Foi como se tudo que ele deixou de fazer até ali e eu passava por cima viesse à tona, e o que é pior, banhado em ódio. Então comecei a conversar com Deus sobre isso. Eu me sentia numa escuridão, sem uma luz para dar sentido à minha vida. E foi em meio a essa tempestade do casamento que ele mudou da água para o vinho. Passou a ser grosseiro e agressivo comigo. Eu pedi então a separação, mas ele simplesmente não aceitava e dizia que se eu quisesse, eu que saísse de casa, sendo que a casa que a gente morava era herança do meu pai. Pouco tempo depois de pedir a separação, adoeci. Passei por baterias de exames e não dava nada. Mas eu não tinha forças para fazer nada, sentia uma fraqueza inexplicável. Até que um bendito médico me encaminhou para o psiquiatra. Eu estava com depressão severa. Precisei fazer um tratamento intenso com 2 visitas ao psicólogo por semana e psiquiatra de 15 em 15 dias. Nessa época, eu já estava separada de corpos com meu marido, pois não fazia mais sentido aquele casamento. Aos poucos, fui me sentindo melhor e ia para as clínicas rigorosamente nos dias marcados, pois eu tinha medo de ser internada. Até que um dia, sentada no banco da recepção, aguardando meu horário, sentou-se ao meu lado um homem bem simpático. Ele me cumprimentou formalmente, mas eu me senti tão atraída por ele que fiquei sem graça com a presença dele, porque parecia que ele me olhava o tempo todo. Na outra semana, na outra sessão, novamente ele chegou pouco depois de mim e sentou ao meu lado. Mas nesse dia ele puxou a conversa comigo. Conversávamos algo sobre clima, novelas, mas foi um passo para ficarmos mais próximos. E assim, foram por várias sessões até que ele acabou pedindo meu telefone e eu dei. Aquele homem estava me trazendo ânimo para viver. Passei a chegar mais cedo só para ficar mais um pouquinho ao lado dele. Depois que ele me pediu o telefone, ele passou a me ligar todos os dias e aquilo estava ficando muito intenso. A essa altura, eu e meu marido, só no papel, já nem nos cumprimentávamos mais quando cruzávamos dentro de casa. Eu mal via ele. Minha amizade com aquele homem estava esquentando. E eu estava lá há tantos anos casada, nunca tinha me deitado com outro homem, me vi apaixonada por aquele estranho que, por coincidência, tinha a mesma idade do meu marido. Contei para o meu filho o que estava acontecendo e ele ficou com muito medo da reação do pai e me passou esse medo também. Pedi a ele que não me ligasse mais, que mesmo não vivendo com meu marido, eu era casada. Ele não aceitou o distanciamento e disse que ia lutar por mim. Eu acabei ficando com medo dele também, pois pensei que ele era um psicopata, esses de filme que vai insistindo até matar a pessoa. Parei com meu tratamento para não vê-lo mais, mas não sei como ele encontrou a minha casa. Quando o vi no portão, gelei. Não conseguia nem respirar. Não sabia o que fazer. Precisava que ele saísse dali imediatamente. Então fui até o portão para mandar ele embora e ele disse: "Vim te buscar." Meu Deus, como assim? Eu mal conhecia ele. Fora que ainda tinha minha mãe e meu filho na minha casa. A única coisa que dei conta de falar foi: "Você tá doido? Não existe nada entre nós." E ele respondeu: "Vamos nos unir e acabar de vez com esse seu casamento que não existe há tempos e vamos ficar juntos." E nesse propósito, ele me propôs a entrar na justiça e tirar o embuste da minha casa. E eu, já cansada da situação deprimente em que estava vivendo, aceitei. E assim entrei com pedido de divórcio litigioso e a partilha de bens, pedido também proteção contra a proteção de violência pela Maria da Penha. E assim ele foi tirado de dentro da minha casa com a roupa do corpo. Meu romance ainda era secreto e me encontrava com ele às escondidas, ainda com medo do meu ex-marido. Algum tempo depois, finalmente o divórcio saiu e eu pude assumir minha nova relação. Aquele medo dele ser um psicopata sumiu. Ele me tratava muito bem e mostrava que me amava, mas eu, apesar de gostar da nova situação, não o amava como deveria. Ele me ajudou muito e eu tinha carinho e gratidão, mas amor que é bom, não. Fizemos um trato, viveríamos somente o namoro, mas na mesma casa jamais. Mas
Como a gente não tem domínio sobre o nosso destino, com pouco mais de um ano após o meu divórcio, a gente estava morando junto. Ficamos juntos por mais 7 anos e ele veio a falecer. Entendi que o destino me trouxe ele apenas para me tirar daquela vida sufocante que eu estava vivendo. Decidi permanecer sozinha, ou melhor, cuidando de minha mãe, pois meu filho já tinha casado e tinha a própria vida. Mas, em apenas um ano após a morte dele, minha mãe também faleceu. Passei meses sem ter qualquer sentido na vida, ficando em casa o tempo todo, saindo apenas para o supermercado. Foi muito difícil perder 2 pessoas num espaço de tempo tão curto. Mal deu para recuperar da perda dele e perdi ela. Foi então que uma antiga amiga soube, pelo meu filho, o quanto estava sofrendo as perdas e a solidão, e começou a me chamar para ir no bailão de idosos. Com muita insistência dela, acabei indo. No início, ficava só sentado olhando o pessoal dançar, mas com o tempo comecei a aceitar os convites de dança. E assim virei um pé de valsa, e ela coloca risos aqui. Minha vida tornou-se outra. E quando menos esperei, estava novamente paquerando. E no alto dos meus 67 anos e viúva, me vi namorando e finalmente descobri o sexo de verdade, com prazer que nunca havia sentido antes. Quando jovens, não percebemos que idosos têm o desejo ou necessidade de transar, mas é natural que nós, da terceira idade, também sejamos ativos sexualmente. E assim, termino minha história, contando que nunca é tarde para se descobrir, nunca é tarde para viver, nunca é tarde para ser feliz. Parabéns! Parabéns por ter se encontrado, parabéns por estar vivendo, não deixar que 2 falecimentos tão nobres para você tenha destruído a sua vida, e que Deus conserve, que você continue assim, feliz e nas suas paqueras, se é isso que te faz bem, tá? E agora a nossa pergunta aos nossos inscritos. E se fosse você? O que você faria? Como você reagiria? A história é longa, você tem muita coisa para contar pra gente do que você faria nessa história, certo? Não se esqueça de deixar um like aqui pra gente, se você gostou da história. Aqui no box de descrição você tem todas as nossas redes, o Face, com grupo e fanpage, o Instagram, que você também pode seguir, tá? Não se esqueça de inscrever, ativar o sininho para receber todas as histórias. Um abraço a todos e até a nossa próxima história.